Bem, hoje eu recebo Roberta Malaquias, mais uma mulher de fé, para compartilhar com você esse ingrediente tão importante para a nossa vida espiritual. Então, obviamente, nós vamos falar de fé. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Beth. Agradeço por essa agradeço. rica oportunidade. Eu que agradeço, sei que seu tempo é apertado, servindo ao Senhor, é puxado, e separou esse tempinho para compartilhar comigo, compartilhar com os internautas, com os telespectadores, todos que queiram receber um pouquinho dessa porção de fé que é tão importante. Então, Roberta, fica à vontade que o Senhor já colocou no seu coração, tenho certeza. Sim. E já tem uma sementinha linda para a gente regar aqui e distribuir. Sim, sim. É uma alegria, como eu disse, estar aqui com vocês e compartilhar aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Não tem preço, né? Então, assim, com certeza o tempo sempre vai ser curto, mas verdade, disponível para o Senhor e para testemunhar o que Deus tem feito. Amém. E antes de eu iniciar, para não esquecer, né, porque eu sei que muitas pessoas estão nos vendo, e assim, a família, ela é fundamental no ministério, numa chamada. Sim, base de tudo. Isso, exatamente. E a família, ela faz parte de todo esse processo. E eu quero agradecer a Deus pela família, porque ontem foi o Dia Internacional da Família, então assim, eu não posso deixar de mencionar a família Sal para a Terra, a família Leps, a família Malaquias, que é a família de origem, e a família Metodista Livre Internacional, a qual o Senhor foi agregando ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa chamada, e eu entendo que tudo isso é possível porque o Senhor um dia olhou para mim. Amém. Um dia o Senhor me resgatou, um dia o Senhor transformou a minha vida e hoje eu estou aqui só para dar glória a Ele. Glória a Deus. Tá bom, querida? Vale glorificar e eu fiquei muito feliz, né, quando você me convidou, já convidou em outras ocasiões, e eu falei, aí quando foi para falar de fé, eu falei, eu não posso negar, porque tá na hora, né? Tá na hora, e assim, é o que o Senhor fez na minha vida, não posso ocultar. Muitos já conhecem, muitos sabem, mas essa oportunidade de estar expandindo esse testemunho lindo da obra que Jesus tem feito. A gente não tem noção onde vai parar, né? Está na internet, a gente não tem noção. A Sim. gente acha que o pessoal só em Petrópolis e nos municípios onde a emissora atinge, mas a internet vai passando. Eu já recebi mensagem no Facebook, até no meu Facebook mesmo, o pessoal Beth Oliveira, de pessoas falando que em Angola, em Moçambique, onde na África, países que falam de língua portuguesa, um vai passando para o outro, chegou lá e as pessoas dão testemunho enquanto a gente ficou. Então a gente fica assim, meu Deus, você vai parar lá como? A gente não sabe, vai. Sim. E aí vai chegando a palavra do Senhor. Sim, e eu achei muito legal que na hora que eu estava vindo para cá, a minha sogra correu para ligar a televisão, porque ela assiste o seu programa, né? Então, assim, beijo, dona Arlete, amo a senhora, que Deus continue abençoando sua vida. Beijo, dona Arlete, obrigada pela audiência. E a palavra que Deus ministrou ao meu coração é um texto muito conhecido, a qual Jesus ele se apresenta a seus discípulos diante de um mar revolto, sabe? Mas antes disso eu gostaria de ler Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquilo que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se canse e nem desanime. Amém. E a nossa trajetória cristã, ela é feita de altos e baixos como a vida. Eu costumo falar isso para os irmãos, para os meus filhos, porque nem todo dia é um dia a qual o céu, por mais que esteja azul, os nossos olhos estão azuis, porque tem o dia mau. E a vida ela é simbolizada por altos e baixos. E a vida cristã, às vezes também acontece isso porque nós estamos nesse mundo. E por estarmos nesse mundo, passamos por situações adversas. E o texto diz que nós não podemos perder o foco de Cristo. Nós precisamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé.
E baseado em meu testemunho de vida, toda a minha trajetória cristã, eu me lembrei de como Jesus me alcançou, né? E lembrando desse fato, o Senhor me trouxe o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a 33, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. E eu fiquei assim, observando esse texto, porque ele diz que Jesus, ele falou para os seus discípulos atravessar o mar, quando nós vemos isso nos demais evangelhos, e ele foi dispensar a multidão. E da mesma forma que Jesus ele era seguido por multidão, o nosso testemunho também é, né? Jesus ele era seguido pelos seus discípulos, ele era seguido pela multidão que carecia de um favor, seja ele alimento, como ali Jesus havia acabado de multiplicar os pães e peixes, pessoas que precisavam de uma cura, pessoas que precisavam de um agir sobrenatural de Deus, mas também Jesus ele era seguido por aqueles que o acusavam. Na nossa caminhada cristã não vai faltar essas pessoas, não vai faltar. Vai haver os discípulos, aqueles que contemplam a obra redentora que Jesus fez na nossa vida e caminha conosco no Evangelho. Tem aqueles que sempre vão falar assim: ora por mim, eu preciso de uma oração, eu preciso de um favor de Deus, ora. E também não vai faltar aqueles que ficam esperando um tropeço nosso. Não vai faltar. Sim. Mas Jesus ele nos mostra e nos dá um exemplo que precisamos seguir. Quando Jesus ele fala para os discípulos atravessar o mar e ele despede a multidão, ele mostra um segredo que é o que sustenta a nossa fé, né? Ele tira um tempo com Deus. Ele sobe ao monte sozinho para estar com Deus. E eu acredito que esse é o segredo, sabe, Beth, que sustenta a nossa caminhada. Esse é o segredo que sustenta a nossa vida em Deus, sabe? Porque não é sobre nós, e sim sobre o que Ele faz em nós e através de nós. E Jesus, ele dá esse exemplo, fala: olha, eu vou orar. E ele foi buscar a Deus. Quando Jesus ele acaba esse tempo com Deus, ele vê que o mar estava revolto, que seus discípulos estavam sendo açoitados, que o vento era contrário. Por isso eu disse os altos e baixos. Ventos contrários vão soprar, adversidades vão surgir ao longo da nossa caminhada. Mas Jesus, ele mesmo, parecendo estar longe, ele está perto. Ele está observando. E quando nós temos a nossa fé, os nossos olhos fitados em Jesus, por mais que o dia mal venha, nós sabemos que nós não estamos só. E esses discípulos, eles passaram por essa situação. Eles passaram por esse momento de dificuldade, de medo, né? Eles ficaram aterrorizados. Porque imagina, no mar, o vento soprando, as ondas dando contra o mar, Jesus não estava por perto, mas Jesus observava. Então, eu entendo que a todo instante Jesus me observa, a todo instante Jesus observa a Beth, a todo instante Jesus observa você que está assistindo esse programa. Nós não estamos sozinhos. E a fé,
ela é individual. A gente Sim. pode compartilhar, creio eu, através de testemunhos. Porque quando eu dou meu testemunho de fé, eu acabo, de uma maneira ou de outra, colocando quem está ouvindo, assistindo, para refletir. Poxa, se Deus fez na vida dela e o Senhor não faz acepção de pessoas, vai fazer por mim também. Sim, Então, sim. eu acredito muito nisso, mas não tem como a gente dar um pouquinho. Como você falou, as pessoas chegam a hora por mim. Acontece. Eu me converti há pouco tempo, só tem 2 anos. E, às vezes, a pessoa está 30, 40 anos dentro da igreja, mas está com uma fé fraca, porque, Sim. com o passar do tempo, se a pessoa não for alimentando, eu, pelo menos, tento assim. Eu creio que a conversão ela é diária. Sim. Então, a cada dia eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que buscar o Senhor em oração, tenho que eliminar coisas do mundo para eu poder estar mais próximo de Deus. Porque se a gente for ao culto só quinta e domingo, no caso, na Assembleia, quinta e domingo, tem de doutrina terça. Vamos supor que eu vá ao culto terça, quinta e domingo e continue vivendo as coisas do mundo, Sim. eu não vou fortificar minha fé, eu não vou estar próxima do Senhor. Sim. Então, tem pessoas que falam assim, ai, ora por mim. Aí eu fico pensando assim, eu oro, eu gosto muito de orar, eu oro, assim, eu oro pelas madrugadas, então tem uma listinha lá de petição, Senhor. Sim. Se eu esquecer alguém, o Senhor me perdoe, mas fulana pediu, aí vou orando por cada um. Sim. Porque está lá, orar uns pelos outros. Sim. Enquanto eu estou orando por alguém, tem alguém orando por mim. Sim. O Senhor tá vendo isso tudo. Então, assim, não adianta a pessoa seguir uma religiosidade Sim. e não implementar Deus. Isso. Porque a fé acaba ficando fraca. Eu penso assim. Sim. Sim. Então, depois que passou aquela tribulação toda do primeiro ano, vocês lembram? Cheguei algumas vezes lá na igreja, quando passou aquela tribulação toda, eu pensei, não sou mais um menino, você tem que deixar as coisas de menino. Então, para mim, 1 ano foi suficiente para as coisas de menino no mundo espiritual. Quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu falei, não, eu preciso me aproximar de Deus. Sim. Aí eu desliguei Netflix lá em casa, os canais. Beth, mas você é jornalista, trabalha em notícia? Não, eu vou direto ali onde eu quero a notícia na internet, pronto. Sim. Eu não preciso estar vendo aquele monte de coisa que não vai me edificar em nada. Fui eliminando isso, fui eliminando locais que não condizem com o cristão. E aí você vai sentindo mais a presença do Espírito Santo. Isso. Então, assim, é um conjunto de coisas, não é só ore por mim. Então, assim, você tem que Exatamente. buscar, é uma busca constante. Isso. Porque não é fácil. Tem uns dias maus, tem dia que a gente acorda cansado. O cristão está aqui no mundo, então não é porque é cristão que ele não vai ter um dia de desânimo, um dia de, ai meu Deus, o que eu faço hoje? Né? Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Tem esses dias. Isso aí. Então, a fé a gente tem que alimentar. Exatamente. Porque todo dia a gente não almoça. Toma café, almoça, lancha, janta. Sim. Né? Quando não está em jejum, a gente faz isso todo dia. Então, a gente tem que fazer isso no mundo espiritual, para Deus também. Sim. Porque aí a pessoa só quer a igreja e está lá ouvindo músicas que não são para ouvir, andando em locais que não são para andar. Então, assim, quantos anos que você está na presença do Senhor? Eu estou há 28 anos. Então, você sabe muito bem do que eu estou falando. Né? 28 Eu anos. estou engateando, 2 aninhos, mas assim, você sabe do que eu estou falando. Tem esses dias, se a gente não buscar muito, fica difícil também. Sim. Porque o cristão não é nem um super-homem, nem super-mulher. Sim. Até mesmo porque Jesus, ele é bem claro quando ele diz, para ser meu discípulo, precisa tomar a cruz para segui-lo. E tomar a cruz é renúncia. Né? Por exemplo, eu não preciso falar para a Beth o que a Beth precisa mudar. O próprio Espírito, ele nos convence daquilo que nós estamos fazendo que não o agrada e pode estar roubando aquele tempo de qualidade que nós teríamos com ele, pode estar sendo substituído por outra coisa. A nossa vida é uma vida de decisão, Beth. Todos nós um dia precisamos decidir. E eu, aos 17 anos, decidi por Cristo. Né? Eu, com 17 anos, quando eu estava com alguns dilemas já, assim, final da adolescência, início da juventude, algumas crises, né, existenciais, Jesus, ele me alcançou dizendo que ele me amava e que o Espírito dele se movia em mim. E quando eu ouvi essa canção, eu falei, peraí, eu achava que estava tudo acabado, eu achava que eu não era ninguém, mas existe um Deus no céu que me ama e que se manifesta bem próximo,
né? E exatamente é o que aconteceu com esses discípulos. Eles estavam num momento de tribulação, um momento de dificuldade, e Jesus foi estar com eles, foi andando sobre o mar. Porque para Jesus não tem nada que o impeça de nos alcançar. Muitas vezes nós não somos alcançados porque o nosso coração está endurecido. Mas quando nós temos esse coração aberto, porque o Evangelho foi ministrado ao meu coração aos 7 anos. Aos 7 anos eu participava de um culto no lar, né, de uns vizinhos. E era muito interessante porque ali Jesus ele já começou a fazer a obra. A trajetória, né, a adolescência entrou, eu não caminhei na presença, até mesmo porque meus pais não eram cristãos. Eles professavam uma fé que cada hora estava num lugar, né? Então, assim, eles não tinham uma fé firmada, mas sempre foi uma fé firmada em Deus. Só que nós sabemos que para estar em Deus é necessário o caminho. O caminho é Cristo. Que é Cristo, é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todos os caminhos levam a Deus. Não. Sinto muito, não. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para a salvação é Jesus. Para a salvação. Né? Todos os caminhos um dia irão se levar a Deus, porque a Bíblia diz que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Só que alguns para juízo, né? E aí é bom confessar Jesus aqui. Não é? Que Ele nos confessa no céu. Então, Jesus, Ele viu a situação desses discípulos da mesma forma que Jesus viu a minha situação e Ele veio ao meu encontro. E quando Ele veio ao meu encontro, eu me rendi a Ele e ali, através da obra redentora de Cristo na minha vida, Ele salvou toda a minha família. Amém. Eu era jovem, 17 anos, já estava um mês antes de completar 18 anos. E Jesus alcançou a minha família e foi transformando. E aquilo que era a minha crise no momento, que era os problemas familiares que meus pais tinham, Jesus resgatou, Jesus restituiu, Jesus restaurou. E meu pai, hoje ele descansa no Senhor, mas ele chegou a ser um pastor, né? Chegou não, ele é um pastor, né? Porque ele foi separado por Deus para esse ministério e o galardão dele é de pastor. Então ele é pastor, né? Mesmo dormindo no Senhor. Minha mãe também, as minhas irmãs caminham na presença do Senhor. Então toda a minha família, tios, primos, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu gostaria de voltar aqui para o texto, porque a hora eu sei que não para, né? Ainda tem mais uns minutinhos. E nós temos alguns ensinamentos que nós podemos extrair desse texto. O primeiro é que mesmo quando nós estamos longe de Jesus, Ele permanece perto. Os discípulos, eles estavam no meio do mar, né? Eles estavam ali passando pelaquela dificuldade, mas Jesus, Ele estava o avistando e Ele veio ao encontro desses discípulos. Parece que tudo estava dando errado, mas Jesus estava observando. Mesmo quando tudo está dando errado, Jesus permanece no controle de todas as coisas. Ele tem a palavra final. O segundo é que quando a nossa fé ela está firmada em Jesus, nós vivemos o sobrenatural. Porque quando Jesus ele foi ele olhou para aqueles discípulos, ele foi até o encontro daqueles discípulos, eles os viram vindo sobre as águas. E Pedro, muito ousado, fala para ele, Senhor, se tu és mesmo, porque de início, imagina, eles estavam com medo dos açoites que eles estavam sofrendo. E Jesus vem sobre as águas e eles logo exclamam, é um fantasma, acabou tudo, né? E aí Jesus, calma, não tem mais, sou eu. E Pedro, muito afoito também, ele chega para Jesus e fala, se é tu mesmo, mestre, manda eu estar contigo. E Jesus fala, vem. E Pedro, ele começa a caminhar também sobre as águas, eu fico imaginando que sobrenatural. Né? Então, quando o Pedro está olhando para Jesus, ele começa a caminhar. Só que o texto diz que ele começou a reparar o vento, ele começou a reparar a onda, e quando ele tirou os olhos de Jesus, Beth, ele afundou. E nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Justamente. Muitas são as situações que às vezes acontecem. E a gente, mas fulano, aquilo. Não, é Jesus. É Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, a tendência é afundar. Aí começa a ter os declínios, né? Vida familiar, finança, ministerial, emocional, saúde. Vai começando os declínios. E é nesse momento, ainda que aconteça algo desse tipo, se alguém um dia viveu um sobrenatural com o Senhor e tirou os olhos de Jesus, clame.
Pedro, ele começa a gritar, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E é interessante que geralmente a gente grita para quem está longe, né? Porque eu não estou gritando com você aqui. Sim. Mas se eu precisar falar com outra pessoa que não esteja aqui, eu tenho que gritar. Para Pedro, Jesus estava longe. E ele começou a gritar, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E Jesus, ele sempre está perto. Pedro gritou, mas Jesus estendeu a mão. E a gente só estende a mão para quem está perto. É verdade. A gente não estende a mão para quem está longe. Jesus estava ali. Só que às vezes os olhos estão tão envolvidos nos problemas que as pessoas não enxergam. Jesus está perto. E essa é a fé que nós precisamos manter no nosso coração. O maior milagre para mim, Beth, é a salvação. Foi o que Jesus fez na minha vida. É o que Jesus tem feito na vida de todos aqueles que deixam Ele trabalhar nos corações. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a nossa vida ela não muda assim. Não é um passe de mágica, mas é uma trajetória diária de entrega, de renúncia, de dependência de Deus e viver o sobrenatural. E o mais lindo de tudo é que quando nós nos reposicionamos em Cristo, Ele estende a mão, Ele nos sustenta e o texto diz que eles retornaram ao barco. Eu acredito que continuou andando sobre as águas. E é isso que o Senhor tem para mim e para você, sabe? É sair do natural. O natural eu e você conseguimos fazer. Ele quer nos levar a um nível do sobrenatural. E o sobrenatural é Ele abrir porta onde não existe. É Ele curar aquele que a sentença médica é de morte e Ele vai e cura. Ele resgata e faz coisas maravilhosas na vida daquele que ninguém, dos improváveis. Eu posso dizer que um dia eu fui uma improvável, né? Eu não tenho um testemunho de, eu fui uma ex isso, uma ex aquilo. Eu não fui, mas eu sou uma ex-pecadora que busca se santificar no Senhor todos os dias. E para mim esse é o maior milagre. É os olhos se abrirem para Jesus. Porque às vezes nós fazemos as nossas guerras sozinhos e nós perdemos. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, e a palavra de Deus diz que Ele é o general dos exércitos, quando nós colocamos as nossas causas diante do Senhor, ainda que injustiçado, nós temos um advogado que é Jesus. E eu louvo a Deus por isso, porque esses discípulos, e em especial Pedro, eu me identifico um pouco com Pedro, porque eu sou colérica, né? Então, assim, eu me identifico um pouco com Pedro. Ele teve essa experiência, ele andou sobre o mar, mas em algum momento ele parou de olhar para Jesus, ele orou para as circunstâncias, ele olhou para os problemas, ele afundou, mas na hora que ele clamou, na hora que ele gritou, salva-me, Senhor, Jesus estendeu a mão e ele voltou a andar sobre as águas até chegar ao barco, lugar de segurança, porque em Jesus nós estamos seguros. E foi isso que Jesus fez na minha vida. Jesus, ele me colocou em lugar de segurança. E eu entendo que as outras coisas são experiência, porque foi o que nós falamos. Às vezes as pessoas falam, ore por mim, mas eu, você e todos os demais cristãos precisam ter uma experiência com o Senhor. Sim. Eu não posso viver da experiência da Beth. Sim. Eu preciso ter a minha experiência com o Senhor, né? Então, assim, eu entendo que a fé é para isso, sabe? Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser praticada, porque os problemas vêm para que nós possamos praticar nossa fé e revelar o nosso coração. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, mas muitas vezes nós não conhecemos. Então, as adversidades mostram como nós estamos em Deus. Como está a nossa vida? Como é a Roberta? Como é a Roberta esposa? Como é a Roberta mãe? Como é a Roberta serva? Como é a Roberta pastora? Como é que é a Roberta? Né? Como é que é a Roberta tia no Sal para a Terra? Como é que é diante de um problema? Ela se acovarda, ela entra numa caverna ou ela acredita que Deus permanece o mesmo, Jesus está perto. É porque nós servimos a um Deus vivo, né? Tem muita Exatamente. gente que fala, tem gente que acredita que, não, mas isso aqui foi há tantos mil anos atrás que Deus fez, que Jesus curou. Nosso Deus é um Deus vivo. Sim, ele continua fazendo. Ele não está na cruz, apesar de algumas pessoas ainda insistirem e deixar lá na cruz. Não está na cruz, é um Deus vivo. E, claro, nós
olhamos as circunstâncias. A gente está ali no meio de um problema, seja de saúde, Sim. ou financeiro, ou conjugal, ou familiar, e a gente fica enxergando a circunstância porque está faltando fé. E quando a gente tem fé, aí tudo é diferente, porque a gente sabe que Deus está nas águas, no barco, está estendendo a mão, está do lado. E o próprio Consolador que Ele mandou, que é o Espírito Santo, nos acolhe, fala conosco, nos ajuda. Então, isso é fé. Sim, sim. Claro que o testemunho do outro edifica em muito. Muita coisa. Eu no comecinho da minha conversão, como eu falo, para mim a conversão é diária, mas no comecinho eu me apoiei muito nos outros testemunhos para eu pensar, poxa, mas o Senhor realmente é vivo, fez? Sim. Porque quando a gente inicia, quando Jesus nos encontra, nos acolhe, quando a gente inicia a caminhada com Jesus, é difícil, é muito difícil, porque a gente está cheio do mundo. Sim. Então, até tudo acontecer, até a gente se batizar, até... É um processo, não é assim mágica, não tem... Tem muita gente que acha assim, ó, aceitou Jesus hoje, amanhã virou santo. Não, a santidade ela é conquistada. Exatamente, exatamente. Ela é conquistada, ela é e buscada. É isso que você falou, o testemunho ele serve para nos edificar, é isso mesmo. É muito importante ouvir mesmo os testemunhos, porque Jesus ele continua operando sinais e maravilhas. E eu também fui muito e sou edificada até hoje por vários testemunhos. Mas se eu não tivesse a experiência que eu tive com o Senhor quando Ele me resgatou, dizendo, eu te amo, você é importante, eu conheço, eu estou contigo, talvez hoje eu não estaria aqui com você. Foi o que você falou, né? Uma jovem adolescente, entre a adolescência e a juventude, através da sua vida, o Senhor foi glorificado porque toda a sua família foi tendo esse encontro com Jesus. Olha que benção, que maravilha. Isso é um testemunho lindo, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu... Isso. Quem sou eu, Senhor? Ninguém vai acreditar em mim. Eu não... Sim. Mas não é o que você fala, é como você vive, é seu testemunho de vida. Sim. E na ocasião eu já tinha minha vida financeira independente, porque eu já trabalhava fora. Mas ao sair do trabalho, eu não ia para casa, eu ia buscar o Senhor, porque eu queria mais do Senhor, sabe? Eu não queria que nada me preenchesse e roubasse o lugar de Deus no meu coração. Eu queria mais e mais e mais. E meu pai muito rígido, né? Por mais que ele tivesse a vida na ocasião errada, ele sempre foi um pai muito rígido. Eu louvo a Deus por isso, porque isso fez com quem eu me tornasse hoje, né? E ele ficava, você está lá na bagunça, você está isso. Eu falei, não, eu estou buscando o Senhor, Ele me alcançou, Ele me ama e te ama também. Então foi assim... Foi dia após dia, sabe? Buscando ao Senhor, entregando toda a minha vida, toda a minha família, orando muito, tendo uma experiência com o Senhor. Ele foi gerando a experiência de salvação na minha casa, na minha família. E hoje também na vida de muitos que estão ao nosso redor. Roberta, pena que passa muito rápido. Passa, né? Meu Deus, começa a falar do Senhor, é muito, muito rápido, é muito gostoso. Vou deixar esses 2 últimos minutos para você fechar ou finalizar. Sim. O meu convite nessa tarde é que você convide Jesus a estar fazendo parte da sua vida, né? Aleluia. Porque às vezes a gente só olha o problema, às vezes a gente só olha as circunstâncias, às vezes a gente só olha o vento que está contrário, mas Jesus ele está observando. Então olha além dos problemas, olha além das dificuldades, porque elas sempre vão surgir. O Senhor falou que não seria fácil, mas Ele estaria conosco. E nós precisamos manter os nossos olhos fitos nele, firmado na palavra dele. Quando nós nos voltamos para a palavra dele, nós tomamos posse da palavra dele. E aí nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Ainda que as coisas não estejam tão favoráveis, ainda que as circunstâncias não sejam aquela que nós gostaríamos de estar vivendo, Jesus ele está nos observando. E se nós clamarmos, a mão dele também está estendida para nos colocar em lugar de segurança, porque ele é o lugar seguro. Então, assim, que todas as famílias, todas as pessoas que sejam alcançadas por esse momento, por essa entrevista, né, por esse tempo a qual nós estamos aqui compartilhando do maior milagre que Jesus pode fazer na vida de um ser humano, que é tocar no coração e esse coração se render a Ele, que as pessoas possam ter essa experiência, a experiência da salvação, a alegria da salvação. Porque quando nós temos a alegria da salvação, o dia mal vem, mas o nosso coração está alegre em Cristo.
Roberta, que Deus continue abençoando abundantemente você, sua família, seu esposo, com a bênção aí na minha vida, pastor Adilson. E depois que eu me converti, encontrei ele na rua, ele nem me reconheceu. E eu fiquei feliz, porque eu falei, meu Deus, aquela pessoa não existe mais. Porque quando alguém não te reconhece, como você era no mundo. Então, eu fiquei muito feliz quando ele falou que não me reconheceu. Sim. Seus filhos maravilhosos, a Sara e o Júnior, né? Samuel, isso. Sara e Samuel. E sua mãe. E toda aquela igreja maravilhosa lá do Retiro, metodista. Isso. E porque sempre fui recebida lá com muito carinho, gosto muito do pessoal. Que bom. Assim que der, eu vou convidar meu esposo para a gente ir lá. Vai ser um prazer. E depois a gente não voltou, né? Depois do casamento a gente não voltou, mas vamos voltar. Para nós foi uma honra, né? Participar desse momento tão especial na vida de vocês. Para nós. Então, que Deus abençoe muito, dê muita saúde, para que vocês continuem fazendo a obra de maneira como vocês sempre fizeram, responsável, com amor, com carinho, servindo ao Senhor. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada por essa porta aberta. E lembrando que nós também somos uma extensão do Sal para a Terra, né? A obra a qual o Senhor nos chamou. Verdade. Que eu acredito que quando Ele trabalhou lá no meu coraçãozinho, aos 7 anos de idade, é como se Ele já estivesse falando assim, ó, é isso que estão fazendo por você, eu preciso que você faça lá na frente. Glória a Deus. Sal para a Terra a gente divulga sempre aqui nos intervalos, muita gente já conhece. E se você puder, continue colaborando com o Sal para a Terra. Mas nosso tempo acabou. Eu volto amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá.